Meus irmãos, é uma grande alegria, uma grande satisfação estar com os irmãos em um momento tão precioso como este. 20 anos desta igreja, sinto-me imensamente honrado em poder estar aqui com os irmãos e desfrutar de momentos tão maravilhosos como já desfrutamos até aqui. Meus irmãos, eu gostaria de que lêssemos Filipenses capítulo 1, verso de número 6, e gostaria de lhes falar, a propósito da comemoração dos 20 anos desta igreja, a respeito do que podemos observar aqui, a partir deste verso, o apóstolo Paulo demonstrando um modo de ler a história, um modo de ler a realidade dos fatos, como eles acontecem. E este é um princípio, aqui está contido um princípio-chave determinante para avaliarmos a história inteira, seja a história da igreja, a história de toda a criação, a história de toda a humanidade, seja a história pessoal e particular de cada um de nós individualmente, com suas especificidades, com suas particularidades, seja para lermos, observarmos a história de uma igreja que já conta 20 anos agora. O apóstolo Paulo aqui, neste verso, ele nos fala sobre a soberania de Deus, ele nos fala sobre a perseverança que Deus, concomitantemente com os seus servos, ele oferece ao longo do tempo, numa construção contínua, progressiva, de desenvolvimento, de crescimento, e nos dá um modo de lermos esta realidade da existência humana de uma maneira extremamente fortalecedora, impulsionadora de atividades de um compromisso sublime com o nosso chamado, com as responsabilidades que recebemos do Senhor, e especialmente esse chamado, o mais sublime de todos eles, aqui descrito como louvor e adoração a Deus, traduzido na proclamação do Evangelho, o que pode ser visualizado exatamente na própria vida da igreja que cultua, que louva o Senhor, mas que testemunha de uma maneira extensiva e concreta a redenção em Cristo Jesus que recebeu. Assim o apóstolo Paulo diz neste verso: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, primeiramente, ele começa dizendo: estou plenamente certo, ou não tenho nenhuma dúvida, tenho toda a convicção, toda a certeza. Mas certeza, convicção, dependem necessariamente de algo concreto, de algo real. Na Escritura, em nenhum momento, certeza, convicção, é algo aleatório, é um lançar-se ao acaso. Nunca é descrito assim. Um dos textos que certamente nós sempre lembramos é: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, recordar os grandiosos feitos do Senhor do passado, relembrar a obra do Senhor nos fortalece, relembrar o que o Senhor fez nos sustenta, relembrar aquilo que o Senhor tem realizado em nossa vida. É um estímulo, um fortalecimento, é responsabilidade para que creiamos mais ainda. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fé, por exemplo, temática entrelaçada aqui, fé não é uma aposta, não é um pensamento positivo como a atualidade às vezes é colocado. Você precisa crer, mas crer é colocado como se fosse algo completamente aleatório. Vá, continue andando sem saber o que, nem porquê, nem para onde ir, apenas siga. A Bíblia não demonstra assim. Fé, para o apóstolo Paulo, está intimamente correlacionado ao conhecimento profundo acerca de quem é Cristo. A pessoa e obra de Cristo é o conteúdo da fé. Crer, ter fé, é algo extremamente concreto, real, objetivo.
E o apóstolo Paulo descreve aqui neste verso com estes mesmos caracteres. Estou plenamente certo, convicto. Mas por que ele tem esta certeza e esta convicção? Não é porque ele é dotado com uma capacidade espiritual de crer para além da realidade simplesmente. De fato, ele crê para além da realidade, daquilo que está posto diante dos seus olhos. Mas não é como algo aleatório, algo que calhou em que ele fosse dotado com algo desse tipo. Não. Há um conteúdo muito concreto aqui que fundamenta esta certeza e esta convicção. E o apóstolo Paulo diz qual é o fundamento da sua certeza e da sua convicção. É que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem é este aquele que começou boa obra? Bom, certamente pelo contexto é evidente, este é o próprio Deus. Portanto, o apóstolo Paulo já demonstra um conhecimento profundo de quem Deus é. O Senhor soberano, Criador de todas as coisas, Deus supremo. É Ele que controla, dirige todas as coisas indistintamente. Nada foge do seu controle soberano. Até mesmo as coisas que nós não conseguimos compreender e entender. Mas este é o mesmo apóstolo Paulo que na carta aos Romanos disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus, são chamados por Ele, para pertencer a Ele. É Deus quem chama, é Deus quem elege, é Deus quem separa, é Deus quem toma para si, é Deus quem cria, é Deus quem dirige. E é o mesmo apóstolo Paulo que na sua carta aos Romanos, concluindo a sua sessão teológica, ele não se controla ao perceber a grandeza do poder do Evangelho que transforma vidas. E ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, porque por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é a origem, Deus é o alvo final, Deus é a garantia de continuidade, de que aquilo que foi criado para um objetivo atinja esse objetivo, porque é Ele quem sustenta em todo o tempo. Portanto, o apóstolo Paulo agora, quando ele chega aqui na carta aos Filipenses, e neste verso especificamente, ele observa claramente que aquele é este Deus que é a origem de todas as coisas, esse Deus que é o alvo final de todas as coisas, esse Deus que é o sustentáculo de todas as coisas, que conduz todas as coisas pela palavra do seu poder, que não há nada que possa fugir do exercício da sua vontade soberana, não há nada e exatamente nada fora do seu querer, porque nada existe para fora da sua esfera de criação e de atuação. Tudo é dele, tudo é dele. E este Deus soberano, Criador de todas as coisas, sustentador, mantenedor, governante de todas as coisas, foi Ele que começou a boa obra em vós. O apóstolo Paulo descreve aqui o ato de começar como o início completo, total. Não há outro início, não há outra origem para o fato de estarmos aqui. Não há outra origem para a boa obra que fora realizada em nós, a não ser o próprio Deus. Não poderíamos aqui estar pelo nosso querer. Não poderíamos aqui estar pela nossa vontade. Não poderíamos aqui estar porque planejamos antecipadamente, mas única e tão somente porque aprove a Deus estabelecer o início e origem de todas as coisas. E esta origem, este início de todas as coisas não possui uma segunda hipótese. Não é uma dentre várias origens, é a única origem de toda a realidade
E aqui especificamente o Senhor Deus é a origem da transformação da nossa vida espiritual no seu aspecto mais profundo e transformador. Aquele que começou esta boa obra, Ele é a única origem. E essa origem, ela é total, completa, ocorreu uma única vez, como que reverberando o que o apóstolo Paulo já tratou em várias das suas cartas. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para pertencermos a Ele. E aprove a Deus que pela chamada eficaz do Evangelho, nós fôssemos chamados eficazmente, desejosos de servir ao Senhor, desejosos de desfrutar das benesses profundas da redenção. Assim, o apóstolo Paulo descreve que esta boa obra ela tem um único início, ela não é múltipla na sua origem, ela é una, inequívoca, não há outra origem para a nossa vida de fato, a não ser Deus. No entanto, essa única origem total e completa, ela garante a continuidade e manutenção eterna de toda a sua obra. Uma obra realizada unicamente uma vez, mas certa e garantida por causa daquele que começou esta obra. A garantia da perseverança, da manutenção da nossa redenção, da nossa salvação, em seu caráter eterno já iniciado, não está em nós, não está na nossa força, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa intrepidez ou qualquer outra qualidade que venhamos a ter, que seja até mesmo positiva, mas ela está única e tão somente porque Deus é quem realiza a obra, é Ele quem começa, e o ponto de partida inicial é dado por Ele. E após Ele dar esse ponto de partida inicial, não há nada, nem ninguém que seja capaz de interferir no andamento, no bom seguimento dos propósitos estabelecidos por Ele. Por isso que é possível olhar a história desta igreja, tanto quanto a história de todas as demais igrejas, certamente em alguma medida, e observarmos em dados momentos, humanamente falando, impossível a manutenção dela, impossível a sua continuidade. Barreiras enormes, ou nesse caso, rochas, intransponíveis. Não é algo tão simples assim, Mas para Deus, de repente, certamente de uma maneira em que os irmãos foram tomados de surpresa, nem sequer nos seus melhores sonhos, nas suas melhores hipóteses, imaginava a solução tão direta e objetiva. É assim recorrentemente com a obra de Deus em nossa vida. Com muita frequência assim que ocorre. Qual a razão disto? A razão é que nenhum empecilho, seja ele qual for, é suficiente para barrar o bom andamento daquilo que Deus determinou que faria. Nada pode interferir nos planos do Senhor. Nada. Por isso o apóstolo Paulo usa esse termo do modo como ele aqui escreve, começou. Ele começa e não para. Começa e ninguém pode impedir. Começa e não há qualquer tipo de limitação. E esta obra, ela perpassa tempos, épocas. Ela adentrará toda a eternidade. Esta obra que for iniciada, ela não tem limites de raça, credo, cor, não há limites geográficos. Cá estamos nós, do outro lado do mundo, onde estas palavras foram ditas há mais de 2000 anos. E elas são verdadeiras aqui. Colatina, Espírito Santo. 2000 anos depois. Quilômetros e quilômetros de distância. E não permanecerá assim. Adentrará toda a eternidade, sem qualquer limite da obra que Deus fez
porque ela permanecerá eternamente. Esta é a obra caracterizada como boa, realizada pelo próprio Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Quando nós olhamos, certamente, se usássemos esse critério da providência de Deus, da soberania de Deus em transformar a realidade e aplicássemos a história individual da nossa própria conversão, chegaremos à conclusão que era impossível estarmos aqui agora, era impossível por nós mesmos crermos no Evangelho, era impossível por nós mesmos crermos que Cristo Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Mas Deus abriu completamente o nosso coração. Pedra transformada em carne. Duro, agora extremamente sensível e receptivo à mensagem do Evangelho. Ver a transformação de um novo convertido é algo sublime. Ver o nascimento de uma igreja é algo sublime. É o conjunto de pessoas transformadas e resgatadas pelo sangue do Cordeiro, reunidas como o corpo de Cristo, debaixo do senhorio de Cristo, na sua dependência, para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, para testemunhar deste Evangelho. Esta é a boa obra. E a certeza que o apóstolo Paulo tem é que aquele que começou vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus, e esse dia de Cristo Jesus é a sua segunda vinda. Há uma certeza, uma garantia, o que foi iniciado vai atingir o seu alvo, o seu objetivo. Deus tem um objetivo e ele será atingido. Não há nada a impedi-lo. O objetivo é a transformação daqueles que pertencem a Ele, a transformação completa daqueles que pertencem a Ele. Nesta carta, o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 3, no verso 20, que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos a redenção, e descreve que teremos um corpo glorificado à imagem de Cristo, a estatura de varão perfeito. Este é o alvo final. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que devemos desenvolver a nossa salvação. Há a necessidade de crescimento contínuo, porque é Deus quem efetua em nós o querer, mas também a capacidade para realizar. Progresso, desenvolvimento, crescimento contínuo estão envolvidos aqui. E o apóstolo Paulo fala: vivei por modo digno do Evangelho, na sequência deste capítulo. E viver aqui tem a ver com viver como cidadão. Viver como cidadão. Mas a nossa verdadeira pátria não é esta aqui. Aqui estamos, honramos o nosso país, mas aguardamos a verdadeira pátria. Esta verdadeira pátria é o céu. Essa é a nossa certeza e garantia. Por isso o apóstolo Paulo diz: estou plenamente certo, convicto, que a boa obra que Deus começou, Ele vai concluí-la até o dia da volta de Cristo. E que boa obra é essa? A redenção plena, a salvação efetivada na sua plenitude, a vida eterna. Essa é a nossa certeza e convicção. A despeito de circunstâncias que tenhamos que travar, lutar recorrentemente no nosso mundo. Mas a nossa certeza é exatamente esta: aquele que começou boa obra há de terminá-la, e ele vai terminar. E a progressividade contínua da sua obra é constante. Ele não cessa, não para, não há impeditivos, e ele vai concluí-la. Assim, esse texto ele nos ensina algumas verdades que não somente podemos, mas devemos aplicar extensivamente à nossa vida, que estão envoltas aqui, seja no contexto desta carta, seja no modo de ler a realidade. Uma delas pode ser descrita até em certo tom matemático. O apóstolo Paulo ele está do presente,
olhando para o passado e dizendo, aquele que começou boa obra, olhando para trás. Mas ele, como que em dado momento, ele se volta do passado para o presente e passa a olhar para o futuro, dizendo, ele vai completá-la. Por que isso é possível? Por um princípio-chave. Porque é certo que o Senhor fará tudo quanto Ele prometeu. Por uma questão matemática, digamos. Quantas vezes o Senhor falhou daquele tempo até agora? Quantas? Nenhuma. O Senhor não falhou nenhuma vez. Nenhuma das suas promessas deixaram de ser cumpridas. Nenhuma coisa que o Senhor disse que faria deixou de fazer. Portanto, qual é a probabilidade de que Ele cumpra tudo quanto prometeu e ainda não foi cumprido? 100%. Ele nunca falhou. Porque é certo que aquilo que está por vir será realizado, exatamente porque Ele nunca deixou de realizar nada que prometeu. Lemos aqui, no decorrer deste momento, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Por mais embates que tenhamos visto ao longo de toda a história da igreja, sofrimentos às vezes terríveis, e que estão presentes até hoje, sem nenhuma dúvida, com muita tristeza, irmãos nossos hoje exatamente, foram decapitados, foram queimados, foram chicoteados, foram apedrejados. Mas a redenção está garantida. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A despeito de circunstâncias duras e terríveis, não prevalecerão. Esses irmãos estão na redenção, mesmo que tenham sido sumariamente executados hoje, por causa da sua fé. E muitos irmãos nossos estão sofrendo perseguições terríveis hoje, por causa da sua fé. Mas nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos da fé, como já disse o autor da carta aos Hebreus. Outro elemento que podemos observar aqui claramente é como esta certeza, esta convicção dá intrepidez ao apóstolo Paulo e faz com que ele veja a realidade de um modo distinto e se concentre no exercício do seu chamado e da sua vocação. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta da prisão, preso, injusto, acusado de ser uma espécie de contraventor político por pregar um outro Senhor que não é César. Esse Senhor é Cristo. Uma das características essenciais do cristianismo é o seu exclusivismo. O cristianismo não é inclusivista. Ele é exclusivista. Não há outro Senhor a não ser Jesus Cristo. Os cristãos deste tempo e de muitos outros tempos, e hoje também, não se ajoelham perante qualquer outro Senhor a não ser Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo foi acusado de ser um contraventor e preso, porque não pregava o culto a César, mas o culto unicamente a Jesus Cristo. Numa circunstância de injustiça, talvez fosse provável que a tendência humana levasse a lamentos, a reclamações, a lamúrias, por causa da dor e do sofrimento injusto que ele estava passando. Mas não é assim que o apóstolo Paulo pensa. Como é possível alguém aproveitar a oportunidade porque ele está olhando para o aspecto mais global, aquele que começou boa obra vai completá-la, e todas as minúcias e particularidades que ocorrem hoje fazem parte de um plano maior, a obra de Deus. Mas se nós seguirmos adiante, e vale a pena ler, capítulo 1, verso 12, diz o apóstolo Paulo:
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha, que coisa sublime. O apóstolo Paulo está preso, mas continua pregando o Evangelho. E quando nós observamos como é que era esse processo, o apóstolo Paulo está na cidade de Filipos. Filipos era a segunda maior cidade do império. Depois, maior que ela, apenas Roma. Filipos era uma cidade considerada o grande sonho de consumo para quem se aposentava, especialmente das forças armadas, digamos, do Império Romano. Pessoas de alta patente, militares de alta patente, tinham como grande sonho se aposentar, e a cidade geralmente escolhida para descanso era Filipos. Nível elevadíssimo em todos os sentidos, intelectual, social, econômico. A cidade perfeita para uma bela aposentadoria. A guarda pretoriana era geralmente formada pela classe de elite da população, governantes, políticos ou grandes militares, famílias de grandes militares, queriam ter seus filhos na guarda pretoriana. Eles lá estavam. O apóstolo Paulo permanecia acorrentado à guarda pretoriana com 2 soldados, duas pessoas, 2 militares, em turnos de 12 horas. Ou seja, a cada 24 horas, 4 pessoas diferentes estavam do lado dele. Que oportunidade! Não podiam sair, tinham que ficar lá ouvindo o apóstolo Paulo pregar o Evangelho. Se ele se lamentasse de dor e sofrimento, ele teria perdido a oportunidade. Justo ele que aos colossenses pediu para que os colossenses orassem, para que Deus abrisse porta para o Evangelho. Que bela porta! Se ele ficasse focado unicamente em si mesmo, nas suas dores, nos seus sofrimentos pessoais e particulares, essa oportunidade teria sido perdida. O apóstolo Paulo diz aqui que toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. É uma história não muito contada, ou não contada detalhadamente. Não há muita certeza da história da guarda pretoriana. No entanto, há algumas coisas que se sabe. A guarda pretoriana era formada por juntamentos de 1000 soldados de elite. Ao longo da história fala-se de 8 a 12 grupamentos. Não se sabe ao certo, não há uma datação específica. O fato é que a guarda pretoriana oscilou durante a história do Império Romano entre 8 a 12 mil pessoas. Se tomássemos um número mais conservador, menor, 8.000 pessoas. Estaria significando aqui que o apóstolo Paulo teve oportunidade de pregar o Evangelho para 8.000 pessoas? Não sabemos de fato qual foi o número, esta é a verdade. Mas certamente foram milhares. Milhares. Todo dia, 4 pessoas diferentes ouviam sobre o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Olhar a realidade não limitada e circunscrita ao nosso sofrimento individual, mas a partir da ótica da soberania de Deus, nos faz perceber que devemos continuar no exercício de nossa vocação. E o apóstolo Paulo sabe muito bem que o seu chamado é a pregação do Evangelho. E essa circunstância dura, lamentável, é na verdade uma grandiosa oportunidade. E ele não perde tempo. Um apontamento importante ocorre ao final desta carta. Na sessão de saudações finais, o apóstolo Paulo diz: os da casa de César vos saúdam. Casa, no conceito romano, não
estava limitado apenas a pai, filhos, a família de sangue, literalmente, mas incluía todos aqueles que trabalhavam na casa, que tinham algum acesso à casa. Mas o fato é que nenhum missionário no mundo antigo poderia bater na porta do palácio do imperador, de César, e dizer: eu quero pregar o evangelho aí. No entanto, o apóstolo Paulo não perdeu a oportunidade. E ao longo do tempo, na casa do próprio César, lembremos, o apóstolo Paulo está preso porque não prega o senhorio de César, mas prega o senhorio único e tão somente de Cristo. E exatamente na casa daquele que é o seu perseguidor, já há cristãos conversos. Porque o seu olhar é o olhar da soberania de Deus, da obra de Deus. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Assim o apóstolo Paulo consegue perceber a realidade e não estar circunscrito às limitações de como as coisas acontecem. Assim podemos e devemos fazer nós também. Por isso, quando nós olhamos e aplicamos esses princípios e observamos aqui, e me permitam estimular os irmãos a aplicar esse princípio da obra de Deus realizada no decorrer de 20 anos dessa igreja, me permitam estimulá-los a pensar em momentos de dificuldade em que o Senhor simplesmente transformou dificuldades indissolúveis em soluções automáticas, simples, fáceis. Das dificuldades passadas durante 20 anos, e em nenhum momento o Senhor deixou de estar juntamente com esta igreja, sustentando em todo o tempo. E dar um passo além, me permitam também estimulá-los a pensar nas dificuldades individuais e particulares, de momentos difíceis, terríveis, que não se achava solução, que se pensava não haver saída. Mas Deus, de um modo sublime, transformou todas as coisas, sustentando, dirigindo. Trazer à memória o que nos dá esperança. Relembrar que os grandiosos feitos do Senhor foram contínuos e que hoje, mesmo que nesse momento, existam circunstâncias terríveis, dificílimas, em que possivelmente não se encontre a saída e solução delas, ou elas não sejam vislumbradas tão facilmente. Tenhamos a certeza e a convicção de que o Deus que nunca falhou, não vai falhar. O Deus que nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la. Essa é a nossa certeza, a nossa convicção. A boa obra começada na sua esfera eclesiástica, significa que juntamente com o Senhor herdaremos toda a eternidade, para a glória do seu nome. Portanto, a obra iniciada aqui há 20 anos atrás é parte de um conjunto extensivo de crentes de todos os tempos e épocas, que se reunirão juntamente para celebrar as bodas do Cordeiro, por toda a eternidade, para a glória do seu nome. Deus nos abençoe, irmãos.